Se ele permitir, ele perde, porque ele coloca o pé no freio. E como nós sabemos, o Moraes não age dessa forma, porque todo o poder do Moraes está concentrado justamente na sua característica de nunca colocar o pé no freio. Então ninguém tem coragem de peitar o Moraes porque sabe que ele não freia. E todo o poder dele, portanto, vem dessa falta de limites. Todo mundo sabe que o Moraes não tem limites. Então, portanto, ele não pode mais colocar o pé no freio. Porque se ele coloca o pé no freio, todo mundo deixa de ter medo dele. Fala pessoal, sejam bem-vindos. Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. O convite de Trump e a jogada desesperada de Xandão. O convite de posse de Trump enviado a Jair Bolsonaro não é uma confirmação de e-mail, ele só vem da mesma organização. Eduardo Bolsonaro estava na festa da vitória na Flórida, então é óbvio que a família seria convidada. O problema aqui é que o lance é muito mais complexo visto politicamente. A posse é um evento de mudança de ciclo. Todos os grandes líderes mundiais estarão na cerimônia. Imagine Bolsonaro na foto e Lula tendo de assistir pela televisão. Moraes vai pedir protocolos inexistentes para ganhar tempo e tentar negar a viagem sem querer parecer autoritário. Nisso, talvez o próprio Trump explane publicamente o desejo de ter Bolsonaro na cerimônia. De qualquer forma, isso vira desgaste para o governo e para o Supremo. Confirmação da mídia internacional do convite de Trump para Jair Bolsonaro comparecer à sua posse ridiculariza Moraes. Veja o vídeo. Others who won't miss the chance. Like I said, many world leaders have got the invite, including Argentina's president, Javier Milei. Reports say that he has accepted the invitation. Milei was among the first foreign leaders to meet Trump after he won the election, so he'll be making a second trip to the US in 2 months. Then we have the Italian Prime Minister, Giorgia Meloni. She, too, could return to the US. She met Trump at Mar-a-Lago only last weekend. The two leaders had dinner, and that is when Trump extended the invite to Meloni. As far as the inauguration is concerned, I confirm the invitation. I confirm that I would like to be there. I am pleased to be there, and clearly I am evaluating it precisely on the compatibility of the agenda with the many things we have to do. But if I succeed, I will gladly participate. So Meloni is trying to adjust her schedule to attend. Who else can we expect at the inauguration of Donald Trump? Brazil's former president Jair Bolsonaro, El Salvador's president Nayib Bukele, Hungary's Prime Minister Viktor Orbán, who by the way is currently holidaying in Kerala in India. Also Ukraine's President Volodymyr Zelensky, he too has got an invite. So many influential figures will be in attendance. This inauguration is shaping up to be a high-profile event. Reports say they've run out of invitations. Trump's team has stopped offering tickets to major donors. They don't have any room for more. Even 7-figure donors are on wait lists. So even money cannot guarantee you an invite. Eduardo Bolsonaro ironizou quem disse que ele mentiu sobre o convite de Trump para Bolsonaro ir à sua posse. Quer dizer, então, que o Jair Bolsonaro não foi convidado? O e-mail que eu recebi lá do gabinete de transição do Trump é uma mentira que eu inventei e eu tô me jogando para dentro do inquérito da fake news. É isso mesmo. E ainda consegui combinar, poderoso que sou, com todo mundo da imprensa internacional. Pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Mas ó, quem quiser saber mais sobre isso, eu botei lá na minha rede X, no antigo Twitter, uma thread mostrando como que o domínio T47 inaugural é o domínio utilizado oficialmente pelo gabinete de transição do Trump para fazer esse tipo de comunicado. O Jair Bolsonaro foi convidado, a gente está correndo atrás aqui para suprir todas as burocracias necessárias e, se Deus quiser, deixar ele ir para lá, porque não faz mal a ninguém. Já voltou dos Estados Unidos, já foi para a posse do Milei na Argentina, retornou e Deus ilumine a mente das autoridades brasileiras. By the way, I see in the audience the son of the president, who has been fantastic. Would you please stand up? The job you've done during a very tough period of time is just fantastic. And I know your father appreciates it, that I can tell you. Okay, thank you very much. Fantastic job. A ex-juíza Ludmila Lins Grillo deixa bem claro que não é só um simples convite, é muito mais. Extremamente incomum o convite a um ex-presidente, e especialmente um ex-presidente da América Latina. Esse convite representa uma verdadeira declaração de guerra de Donald Trump a Lula e Alexandre de Moraes antes mesmo do seu governo se iniciar.
Bolsonaro é o maior opositor de Lula e de Moraes. E nenhum, e nem outro, nem Lula, nem Moraes foram convidados, mas o Bolsonaro foi. Então isso significa, acima de tudo, uma manifestação explícita de solidariedade ao Bolsonaro. Isso é uma afronta direta e explícita de Trump contra Lula e Alexandre de Moraes. E esse convite feito pelo Trump ao Bolsonaro é uma verdadeira jogada de mestre, porque não existe jogada possível ao Alexandre que faça com que o Alexandre saia melhor dessa. Qualquer coisa que o Alexandre fizer, se ele permitir que o Bolsonaro vá ou se ele não permitir, ele perde. Esse é um jogo de perde-perde pro Alexandre. Se o Alexandre permitir que o Bolsonaro vá, o que eu realmente não acredito que aconteça, dado o histórico do Moraes, se ele permitir, ele perde, porque ele coloca o pé no freio. E como nós sabemos, o Moraes não age dessa forma, porque todo o poder do Moraes está concentrado justamente na sua característica de nunca colocar o pé no freio. Então ninguém tem coragem de peitar o Moraes porque sabe que ele não freia. E todo o poder dele, portanto, vem dessa falta de limites. Todo mundo sabe que o Moraes não tem limites. Então, portanto, ele não pode mais colocar o pé no freio. Porque se ele coloca o pé no freio, todo mundo deixa de ter medo dele e ele perde totalmente o seu poder, que é baseado no medo. Por outro lado, se ele não deferir o pedido do Bolsonaro, vai ficar ainda pior para ele no cenário internacional, o que ajuda imensamente a nossa pauta, a pauta dos conservadores, no cenário internacional, e especialmente no cenário aqui dos Estados Unidos. Porque vai ficar ainda mais claro, mais evidente do que já está. Será mais um episódio que nós vamos poder apresentar em nosso favor, na Comissão Interamericana de Direitos Humanos ou até mesmo na Corte. Então, indeferindo o pedido do Bolsonaro, o Alexandre já cria imediatamente, na largada, um incidente diplomático com o homem mais poderoso do mundo. E tanto o Trump como o Elon Musk já falaram 1 milhão de vezes. Pauta deles, uma das pautas prioritárias, é a liberdade de expressão. E eles sabem muito bem que o Brasil está sendo laboratório do complexo industrial da censura. E outra coisa, negar esse pedido do Bolsonaro vai soar para o Trump como uma agressão pessoal. E a gente sabe que o Trump, ele leva as coisas para o lado pessoal. Então, será que o Alexandre de Moraes vai deixar o Bolsonaro ir para a posse do Donald Trump? O ministro Alexandre de Moraes está numa baita sinuca de bico, num grande dilema que eu vou explicar para você e no final vou mostrar para você quais são os sinais que indicam em qual rumo que vai ser a decisão do Alexandre de Moraes. E qual que é o dilema, Deltan? Bom, vamos começar por ele. Se o Alexandre de Moraes deixar o Bolsonaro ir, o Bolsonaro vai fortalecer o seu vínculo com o Trump e o Trump vai adotar medidas contra a censura e possivelmente contra o STF no futuro. Mas, ao mesmo tempo, Moraes não vai ser acusado de praticar um imenso abuso e de impedir essa viagem e vai ainda recompensar a nova postura da defesa do Bolsonaro, que passou a adotar uma estratégia mais deferente, mais respeitosa, mais amigável com o STF, como eu expliquei num vídeo que eu vou deixar aqui na tela no final e também na descrição. Por outro lado, se o Alexandre de Moraes não permitir o Bolsonaro ir para os Estados Unidos, ele vai aumentar a tensão e a indignação da sociedade, porque vai estar praticando mais um abuso injustificado, já que não existe qualquer indício de risco de fuga do Bolsonaro. Nunca teve também nada concreto que justificasse as medidas cautelares contra o Bolsonaro. E ele vai estar impondo um ônus desproporcional ao impedir uma relação internacional que é importante não para o Bolsonaro, é importante para o Brasil, porque é uma relação do importante líder político brasileiro com simplesmente o maior líder político do mundo, escancarando mais uma vez a perseguição política contra a direita. E para piorar a situação do Alexandre de Moraes, já teve um precedente, que foi a viagem do Bolsonaro para a posse do Milei, que Bolsonaro fez no final de 2023, informando o STF, e o STF não colocou nenhum empecilho. E mais, não teve nenhuma fuga. Então, como que poderia ter acontecido a viagem antes e agora o Moraes querer impedir a viagem para os Estados Unidos? Pode ainda interessar ao STF destensionar o ambiente e sinalizar que a forma bastante respeitosa da defesa seria o melhor comportamento a ser adotado em relação à corte e que esse tom diferencial vai ser recompensado pelo Supremo Tribunal Federal. Mas, Deltan, e o risco de fuga do Bolsonaro? Gente, eu não acho que ninguém hoje realmente acredite que Bolsonaro vai fugir. E fugir do Brasil para alguém como o Bolsonaro, se ele quisesse, seria muito fácil, mesmo com tornozeleira eletrônica ou o que for. Bastaria ele romper a tornozeleira e pegar um jatinho, ou sair via fronteira para a Argentina, onde a fiscalização é baixa, e depois pedir asilo em algum país aliado, que certamente daria asilo para ele diante da perseguição implacável contra ele. Não é a tornozeleira, então, que impede Bolsonaro de fugir. É realmente a decisão dele de ficar, de lutar. É claro que se o Alexandre de Moraes for negar o pedido do Bolsonaro, ele vai trazer isso como um argumento, como risco de fuga e outros argumentos que não se sustentam. Mas é difícil imaginar que alguém vá pensar que ele realmente acredita nisso, que o Bolsonaro pode fugir.
Bom, agora que eu expliquei para vocês o dilema do Alexandre de Moraes, eu vou mostrar para você o sinal que sugere que Moraes pode sim, deve sim vir a permitir Bolsonaro ir para a posse do Trump. Ou seja, existe um sinal que indica que sim, a decisão vai ser favorável. Mas se você está curtindo o vídeo, então clica no botão de curtida para ajudar efetivamente o nosso canal e para receber mais conteúdos do nosso canal, ficando muito bem informado e entendendo a realidade. Para você entender os sinais na direção de que Moraes vai sim decidir a permitir que Bolsonaro vá para o exterior, olha primeiro aqui comigo o pedido que o Bolsonaro fez e como ele foi respeitoso para você entender. E eu recebi o pedido do advogado Paulo Bueno, do Bolsonaro. Olha aqui comigo o pedido. O pedido já está sendo feito não só em nome do Paulo Bueno, mas também o Vilardi, Celso Vilardi, como expliquei no vídeo que eu vou deixar para vocês, é um dos novos advogados do time do Bolsonaro. E aí ele informa aqui que ele foi honrado em receber diretamente do Comitê de Posse Presidencial um convite formal para participar, juntamente com o acompanhante da cerimônia de posse do Donald Trump à presidência dos Estados Unidos, que vai acontecer agora, dia 20, faltam aí 9 dias. E disse ainda que em 23 de 11 de 2024, ele também foi honrado em receber um outro convite para o baile oficial de posse hispânico. E aí fala que esses convites representam não apenas uma deferência pessoal a ele, Bolsonaro, mas também o reconhecimento da relevância da sua atuação no âmbito internacional, especialmente no fortalecimento de laços diplomáticos e na defesa de valores democráticos e republicanos que unem as duas nações. Eu vou mais além, isso é importante para o Brasil. Ressalte-se ainda que os convites e o comparecimento do peticionário a esses eventos de magnitude histórica evidenciam a importância do diálogo entre líderes globais e reveste-se de singular importância no contexto das relações bilaterais Brasil-Estados Unidos. De igual modo, é oportuno sublinhar que a autorização para a presença aos eventos não vai acarretar qualquer risco ou prejuízo às investigações em curso, mormente, especialmente porque ao longo do feito, o Bolsonaro jamais trouxe qualquer obstáculo ao procedimento, tendo comparecido aos chamamentos e acatado fielmente as medidas cautelares que foram impostas. E mais, consciente do respeito que esse Supremo merece e fiel às regras processuais impostas, reafirma o comprometimento de seguir rigorosamente qualquer restrição já imposta, bem como eventuais condições que o ministro Alexandre de Moraes entender cabíveis para permitir que a viagem se torne real, como, por exemplo, a comunicação detalhada da agenda e o envio dos comprovantes de ida e do retorno ao território nacional em prazo previamente fixado. Certo, Deltan? E o que faz você achar, diante desse pedido, que ele pode acabar sendo deferido? Dá uma olhadinha aqui nessa notícia de hoje, fresquinha, de poucas horas atrás, da Jovem Pan. Olha aqui, ó. O ministro relator que está analisando esta solicitação, o ministro Alexandre de Moraes, solicitou aos advogados de Jair Bolsonaro mais informações. Informações como o convite formal e também a agenda do evento, o horário da cerimônia, como isso vai acontecer. Essas informações, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, não foram enviadas para o ministro relator. Então, solicitando que elas sejam enviadas e assim que essas informações chegarem no Supremo Tribunal Federal, essa solicitação será analisada imediatamente. Bom, olha só. Se o Alexandre de Moraes fosse indeferir o pedido do Bolsonaro por conta de um risco de fuga, ele já podia indeferir desde logo. Só faz sentido, só importa ele pedir para ver o convite e ver o horário da cerimônia se existe uma efetiva possibilidade de ser concedido o pedido. Ah, Deltan, mas ele pode estar querendo achar alguma razão, algum pelo em ovo para indeferir em cima dos documentos que forem apresentados. Olha, sim, isso aí é uma hipótese plausível. Contudo, nesse caso, faria mais sentido ele demorar para decidir. O pedido do Bolsonaro foi oferecido ontem e a decisão já saiu hoje pedindo os documentos adicionais. E ele poderia enrolar e deixar para decidir, pedir os documentos adicionais segunda, terça, quarta, até para que o Bolsonaro tivesse menos tempo para juntar os documentos. E aí, ainda por cima, ele ia colocar culpa na defesa que não instruiu o pedido com tudo que ele, na cabeça dele, achou que era necessário. E aí? Essa análise, gente, faz sentido para você?
Se esse vídeo ajudou você a entender melhor o cenário, quais são as perspectivas, o que está acontecendo no caso do Bolsonaro, diante desse momento histórico que pode ser o Bolsonaro lá na posse do Trump, eles unindo os esforços em prol da direita global, que é um evento histórico mesmo, deixa aqui o seu like e se inscreve no canal para você ficar bem informado e nós lutarmos juntos contra as injustiças e abusos praticados pelo STF no Brasil. E mais, deixa aqui seu comentário, o que você acha que vai acontecer? Alexandre de Moraes vai deferir ou vai negar o pedido do Bolsonaro? E a qualquer momento deve sair a decisão, e aí eu venho aqui contar para vocês, se você estiver inscrito, se você acionar o sininho das notificações, você não vai perder nenhum vídeo, porque você vai receber. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.